Olá, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo. É um prazer tê-la conosco nesse canal, onde tem por propósito levar você mais próxima da palavra de Deus. O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto muito gostoso, que é sobre amor próprio. Amor próprio e autocuidado. Você sabe o que é? É igual? É diferente? Um complementa o outro? Como que funciona isso? Vamos aprender um pouco mais sobre isso? E para nos dar uma base a respeito desse assunto, eu trouxe aqui um texto que está em Mateus 22. Antes de começar, eu quero mostrar para você a minha Bíblia, que é King James, porque caso o seu texto esteja um pouco diferente, para que você não fique confuso a respeito disso, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas existem diversas traduções da Bíblia. Então tem NVT, tem NVI, tem Almeida revisada, tem a King James, que é a minha. Então tem uma série de traduções da Bíblia e é muito interessante conhecer essa história, né? Essa mesmo King James é super interessante, foi traduzida por um rei, né? Ele que mandou fazer a tradução dessa Bíblia. Então, caso você tenha interesse em saber um pouquinho mais sobre os tipos, as traduções da Bíblia, conhecer um pouco mais da história da Bíblia, deixa aqui pra gente nos comentários, escreve Bíblia, e aí eu vou saber que esse assunto é relevante para você e faremos com muito amor e carinho um vídeo para te ajudar a entender um pouco mais sobre isso, ok? Então agora vamos para a palavra, tá bem? Então vamos lá. O texto que eu vou ler está em Mateus 22, o versículo 38 e 39. Então o texto diz assim: Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, isso quem está falando é Jesus. Os fariseus então prepararam, né, uma situação para meio que pegar Jesus, né, ver se ele sabia, se ele ia entrar em contradição a respeito de alguns assuntos da Escritura. E Jesus, como sempre, na sua perfeição, vem com essa: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, que ainda está falando em amor, está falando que a gente deve amar ao próximo como a gente se ama. A gente se ama, amor próprio, tá entendendo? E é sobre esse versículo que nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Sim, porque o objetivo desse canal é sempre trazer para você assuntos relevantes sobre a vida da mulher. E por que da mulher? No vídeo O que Deus quer para você, eu comentei o porquê desse motivo do canal ser justamente para as mulheres. Então, baseado nessa palavra, Jesus fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Perfeito, vamos lá. O que seria o amar ao próximo como a nós mesmos? Vamos por partes. Antes que eu possa amar alguém, eu preciso me amar, certo? Não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma viagem de avião ou assistir algum filme, algum vídeo, onde a comissária de bordo dá a seguinte orientação: caso o avião sofra despressurização, cairão máscaras e você deve primeiro colocar a sua máscara, depois ajudar o outro. Por que eu tô trazendo essa analogia aqui, tá? Contexto, amor próprio. Porque, gente, é o seguinte: se você não estiver bem, se você não estiver com a máscara, você vai conseguir ajudar seu marido,
Você vai conseguir dar suporte e ser canal de bênção para os seus filhos. Você vai conseguir gerenciar tudo que você precisa gerenciar no seu dia, as suas atribuições, trabalho, casa, tudo que vem aparecendo. Sim, gente, porque a mulher, ela é a coluna do lar. Ela precisa estar bem para poder ajudar os outros. Ela precisa primeiro colocar a máscara nela para depois ajudar o outro. E a palavra de Deus aqui fala que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas se a gente não se ama, se a gente não cuida da gente, como que a gente vai cuidar de alguém? Como que a gente vai amar o nosso próximo? Então, o cuidado, o amor próprio, gente, ele é importante. Jesus deixou isso na Bíblia pra gente. Se não fosse importante, não estaria aqui. Ele deixou na Bíblia porque a gente precisava saber. Então, o primeiro ponto, vamos começar a esmiuçar. O primeiro ponto do amor próprio, o primeiro, é você se valorizar. Sim, você reconhecer o seu valor, que é altíssimo, impagável, impagável. O seu valor é tão alto, você tem tanto valor, talvez você não esteja enxergando isso ainda, mas você tem tanto valor que Jesus morreu na cruz por você e por mim. Sim, somos valorosas, valiosas nós somos. Então, o primeiro ponto é enxergar o seu valor. É o primeiro passo para que você comece a trabalhar o amor próprio. Quer um exemplo muito prático? Muito prático. Vamos supor que você está com um telefone simplesinho, aqueles telefones bem antigos, sabe? Que não era smartphone, que não era touch. Aquele telefone. Como que você vai manusear esse aparelho? Bem tranquila, né? Vai pegar, ele é pequenininho, coloca no bolso, guarda de uma maneira muito rápida, até com um pouco cuidado. Essa é a linha que eu quero te puxar. Agora, vamos supor que alguém entregue na sua mão um iPhone. Nem sei que versão tá iPhone, viu, gente? Não sei se é 14, 17, a última geração de iPhone. Como que você vai manusear esse iPhone? Com todo cuidado, né? Quase que catando igual uma criança. Então, esse é o ponto. Quando você enxerga valor em determinada coisa, você vai manusear ela de um jeito diferente. E esse é o ponto. Você precisa enxergar valor nisso. E mais pra frente nós vamos fazer uma oração para que Deus abra os seus olhos, para que você enxergue o seu valor. E já pegando um gancho em se valorizar, o segundo ponto é se aceitar. Sim, do jeito que você é, da maneira com que Deus te criou, com todos os detalhes, com todas as particularidades, porque no mundo todo, só tem uma que é você. Só tem uma pessoa igual a você. Só tem você. Você é exclusiva. Você é exclusiva. Então, minha querida, só você tem esse DNA. Ah, mas eu tenho uma irmã gêmea. Pode ter certeza, ela pode parecer fisicamente com você, mas tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali que é diferente. Pode ser que vocês tenham a mesma aparência física, mas eu tenho certeza que o temperamento de vocês é diferente. A propósito, você sabe o que é temperamento? Você sabe que tem um temperamento colérico, sanguíneo? Você conhece? Você quer saber um pouco mais sobre esse conteúdo?
Se você quiser, escreve aí pra gente nos comentários temperamentos, que eu vou ter o maior prazer e carinho em trazer esse conteúdo para você. Retomando, então você pode ter uma irmã idêntica, mas o jeito de pensar, o jeito de agir de vocês, tenho certeza que é diferente, porque Deus te fez única, única, única. E então precisamos se valorizar, se aceitar como nós somos, e para isso nós precisamos reconhecer e respeitar os nossos sentimentos e os nossos limites. Sim, por quê? Porque cada pessoa é de um jeito e precisa ser respeitada na sua particularidade. Cada ser humano, cada indivíduo é individual, não é produção em massa, é individual, por isso que se chama indivíduo. Então precisamos olhar para as pessoas, olhar para a gente como um indivíduo, um ser único, uma criação exclusiva, ok? Então, amor próprio é isso, se enxergar, se valorizar, se respeitar, ver o seu valor, se aceitar, respeitar os seus sentimentos, limites, ok? Agora, como no detalhe que a gente vai fazer isso? Aí vem o autocuidado. O autocuidado é a maneira de como nós vamos expressar o amor próprio. E aí, existem diversas maneiras para que você possa demonstrar esse amor próprio através do autocuidado. Mas eu vou citar aqui 3 ou 4 talvez, que eu acho básicos e essenciais, ok? Então vamos lá. A primeira maneira de ter o autocuidado é dormir bem. Por que a gente precisa dormir bem? Uma noite bem dormida, ela reconstrói as células do nosso corpo. A gente reenergiza o corpo para tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente no dia seguinte. Uma noite bem dormida ajuda a gente a acalmar a mente, a gente descansar no Senhor, a gente baixar a ansiedade. Então, não negligencie o seu sono, ele é muito importante. E não basta simplesmente você, me joguei na cama. Não. Para ter um sono bom, um sono de qualidade, outras coisas estão relacionadas, nós vamos falar aqui. Mas algo que eu acho indispensável é dormir num ambiente que seja limpo, organizado. Gente, isso é indispensável, um ambiente limpo e organizado. Mas eu não tenho uma cama king size, eu não tenho uma roupa de cama com fios penteado. Ninguém está falando de luxo. Nós estamos falando de limpeza e organização, ok? Perfeito. O outro ponto é se alimentar com equilíbrio. E aí, gente, se alimentar com equilíbrio está totalmente relacionado com o sono, e o sono está relacionado com o se alimentar com equilíbrio, entendeu, né? Na passagem de 1 Coríntios 6,19, Paulo diz pra gente que o nosso corpo físico, tá? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Uau! Quer dizer então que Deus, o Espírito Santo, habita dentro desse corpo? Então esse corpo precisa ser cuidado.
ele precisa receber cuidado, carinho, atenção, porque aqui dentro, além de habitar o nosso espírito, a nossa alma, também habita o Espírito Santo. Oh, que coisa mais linda! Privilegiados. Como somos privilegiados! Glória a Deus! Gente, então vamos recapitular. Autocuidado, dormir bem, se alimentar com aquele equilíbrio, bons relacionamentos e tudo isso com limpeza, organização, da melhor maneira que você conseguir. Guarde essa frase. Faça o melhor com o melhor que você tem agora. Agora. Muitas vezes a gente gosta de pensar, mas se eu tivesse tal coisa, eu seria de tal jeito. Se eu tivesse tais condições, se eu tivesse tais possibilidades, eu seria diferente. Faça o melhor com o melhor que você tem agora. E quando você tiver algo melhor ainda, aí você vai progredindo, progredindo, progredindo. Mas faça o melhor com o melhor que você tem agora. Seja a sua melhor versão nas condições que você tem agora, ok? Vamos lá. Gente, alinhado com esse tema do amor próprio, eu me lembrei de uma música. É uma música que não é muito recente, talvez dependendo da sua idade você não conheça, mas o ponto é uma música que retrata um pouco a visão que Deus tem a nosso respeito. É uma música muito linda, se você tiver a oportunidade de buscá-la aí no YouTube, vale a pena. A música se chama Aos Olhos do Pai, de Diante do Trono. É uma música que fala um pouco sobre como Deus nos vê, ok? Então eu recomendo para que você busque essa música, usa de fundo musical para uma oração, internalize aquilo que está sendo dito nela, porque é algo muito, mas muito edificante e libertador. E pensando em libertador, lembra que eu comentei que a gente ia fazer uma oração? Nós vamos fazer uma oração agora. Mas antes da gente entrar na oração, eu trouxe esse copo aqui, justamente porque eu queria contar para vocês, compartilhar uma experiência muito forte que eu tive com o Espírito Santo. Um belo dia, eu estava aqui em casa e fui pegar um copo de água. Graças a Deus eu desenvolvi o hábito de beber água e eu bebo bastante água. E aí eu peguei água, coloquei no copo e fui beber. Qual copo? Este copo. E o que aconteceu? Quando eu fui beber a água, o Espírito Santo falou comigo. Ele fez uma pergunta. Você serviria água para uma visita ou para qualquer outra pessoa neste copo? E eu respondi, não serviria. E o Espírito Santo me fez outra pergunta. Se você não serviria para outra pessoa, por que para você tá bom? Por que para você serve? Gente, eu me emociono de lembrar disso, porque foi algo tão forte, foi algo que me fez refletir e baseado nessa experiência foi que eu resolvi trazer esse conteúdo a respeito do amor próprio, a respeito do autocuidado. Depois dessa experiência, assim que eu tive oportunidade, eu fui numa loja de variedades aqui perto de casa e comprei um copo exclusivo para eu beber água. Que diferença, não é?
E, gente, aqui eu não tô falando da qualidade do copo, tá? Eu tô falando de autocuidado. Por quê? A gente tem que enxergar o nosso valor. Eu sou valiosa para Deus. Eu tenho que me proporcionar as melhores coisas. Se isso não serve para uma visita, também não serve para mim. Não é, eu não tenho que fazer o bom e o melhor para uma outra pessoa e se esquecer de mim. Pelo contrário, eu devo me amar e dessa maneira com que eu me amo, eu vou amar o meu próximo. Então, gente, baseado nessa reflexão, eu gostaria agora de te convidar para fazer uma oração que vai ser libertadora na sua vida. Se você puder, se você tiver condições, fecha seus olhos e vem comigo para essa oração. Vamos falar com o Pai, vamos falar com quem resolve, com quem tem prazer em nos ajudar. Vem comigo. Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, Pai, eu te dou graças por estar tendo essa oportunidade, por estar sendo, Pai, uma ponte para, através do Senhor, do Espírito Santo, trazer cura para centenas de mulheres que ainda não enxergaram o seu amor próprio. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que hoje seja quebrado todo e qualquer conceito equivocado a respeito da cor da pele, do cabelo, dos olhos, do nariz, da língua, da maneira com que fala, da orelha, do jeito de andar. Pai, que hoje seja quebrado, em nome de Jesus, toda mentira colocada na cabeça dessas mulheres, Pai. Porque nós somos valiosas, nós temos o nosso valor, nós somos riquezas, nós somos filha, nós somos princesa do Senhor. Pai, ajude essas mulheres a reconhecer o seu lugar. Pai, ajude que cada mulher enxergue o seu valor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém, amém e amém, minha querida. Amém. Se for necessário, repita essa oração todos os dias. Porque essa mentira que foi colocada na sua cabeça a respeito que você não é bonita, que você não é valor, que você não é ninguém, que ninguém se importa com você, é tudo mentira. É mentira de uma pessoa específica que tem um propósito específico de tampar os seus olhos e não permitir com que você enxergue a verdade. Jesus diz que Ele é a verdade, então nós temos que crer nele, Minha amada, eu já vou encerrar por aqui, para que o vídeo não fique muito longo. É um prazer estar aqui com você. Se eu pudesse, eu ficaria o dia todo aqui, porque realmente eu creio que isso é algo importante, a gente precisa trazer essa cura, a gente precisa se libertar de conceitos equivocados que foram colocados na nossa vida. Então, eu já quero te agradecer por você estar aqui nessa jornada com a gente. Peço, caso você ainda não seja, que você se inscreva no canal, que você dê um joinha para ajudar a gente e espero que você continue nos ajudando, participando dessa jornada que é buscar cada dia mais o Pai. Amém? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima!